Gostaria de agradecer ao reitor, Marco Antônio Zago, que acabou de falar conosco, agradecer a Bianca pelo esforço que os estudantes vêm fazendo, do Cícero, do professor Cícero, que não está presente hoje, do professor Marcelo Rodenberg, que abriu aqui os trabalhos. Bom, nós vivemos uma civilização nesse século XXI que se caracteriza por cidades globalizadas, tecnológicas em rede. Nós somos uma civilização urbana, mais de 55% da população mundial mora em cidades, e, no caso do Brasil, nós estamos chegando a 87% das pessoas morando em cidades. Esse fenômeno ocorreu nesses últimos 50 anos. Portanto, o Brasil, como um país em desenvolvimento, desenvolveu cidades altamente desequilibradas, desiguais, confusas e caóticas. E a minha experiência na cidade de São Paulo, eu nasci em São Paulo, vivi a vida inteira em São Paulo, fui empresário em São Paulo, hoje sou vereador aqui, sempre me mostrou uma cidade que alternava, né, carência, desigualdade e abundância e pujança. E eu sempre me perguntei, como é que uma cidade que tem tanta abundância, que tem o terceiro orçamento, maior orçamento do país, que tem uma população equivalente ao país de Portugal, quase o tamanho do Chile, pode sofrer tantos desequilíbrios. E a minha experiência como vereador, e eu me tornei político, inclusive, para conhecer a política por dentro, porque durante toda a minha vida, como militante das causas de responsabilidade social, de sustentabilidade, como empreendedor social, eu sempre olhava a política como uma coisa distante, meio impenetrável, difícil. E me tornei político para conhecer por dentro e para trazer a questão da sustentabilidade para o coração do debate político. E o que eu vi é que não há possibilidade, numa década que se caracteriza pela crise das mudanças climáticas, que não tenhamos uma política que obedeça aos princípios das cidades sustentáveis. E me perguntava como é que São Paulo pôde destruir, dissipar os seus serviços ambientais. Como é que São Paulo, por um lado, tem tanta abundância e, por outro lado, tem tanta carência? E por que nós não conseguimos fazer a ponte entre essas duas coisas? E hoje eu tenho absoluta convicção de que, para implantar um programa nos princípios das cidades sustentáveis, para tornar essa cidade uma cidade regeneradora de serviços ambientais, uma cidade que tenha justiça social, que possa combater a desigualdade social e, ao mesmo tempo, seja uma cidade próspera, nós temos que mudar radicalmente o modelo de gestão. O modelo de gestão que está aí é um modelo de gestão completamente anacrônico para a cidade. Ele nasce de uma concepção política errada, de que, para se ganhar as eleições, você tem que fazer coligações eleitorais com o maior número de partidos que possa te dar tempo de televisão e possa te dar tempo de debate. Ao fazer essas coligações eleitorais, o prefeito ele se torna refém desses mesmos partidos e loteia a administração pública entre os partidos. Só para concluir essa apresentação. E os partidos, ao invés de ajudar o governo, acabam se apropriando das secretarias e a estrutura pública ela se cristaliza, ela se paralisa e não consegue governar efetivamente. Se nós não rompermos esse modelo e criarmos um modelo altamente descentralizado, permeado por uma inteligência em rede, que nós chamamos de modelo Waze de governar, nós não vamos conseguir romper esse círculo vicioso de uma administração pública escassa numa cidade de abundância. Bom, essa, portanto, a apresentação então inicial do candidato Ricardo Yang. Nós ouvimos também a sua biografia, falando um pouco da sua história. Agora nós temos, então, o período, que será igual para os demais candidatos, de 20 minutos para perguntas. As perguntas que já estão abertas
E nós vamos sortear um tema, então, para essa pergunta inicial, candidato, para a gente já começar, então, com essas questões. A pergunta é uma questão recorrente, não é? O senhor citou aí, inclusive, dessa migração, não é? O inchaço das cidades. A pergunta é sobre mobilidade urbana, Ricardo Yang. Quais são as suas principais propostas e ideias nesta questão da mobilidade? A solução para a mobilidade urbana hoje já não é mais segredo. O que era há 5, 6 anos atrás uma novidade, hoje não é. Nós temos que diminuir o uso privado do automóvel. E nós temos que multiplicar os modais e temos que incentivar o transporte público ou o transporte individual de natureza pública, hoje conhecido como táxi, Uber e assim por diante. Estamos caminhando nessa direção. Eu acho que São Paulo está mudando a sua cultura em relação aos multimodais. As ciclovias foram uma iniciativa positiva nesse sentido. A regulamentação agora recente das plataformas de transporte individual estão contribuindo para que a classe média, principalmente, deixe os carros em casa e utilizem mais esse tipo de transporte. Mas estamos muito longe da solução, porque o transporte sobre pneus, que é o nosso transporte público municipal, todo mundo sabe que o metrô é estadual, ele tem grandes limitações. Ele tem grandes limitações porque ele é de baixa tecnologia, ele não resolve a questão dos congestionamentos e do tráfego, e é poluente. Então, nós precisamos incentivar e ampliar, e o município, em consórcio com o Estado, precisa acelerar o transporte sobre trilhos na cidade. E é impressionante como todo o modal transporte sobre trilho, ele está parado. Os monotrilhos estão parados, as linhas do metrô que deveriam ter sido entregues ainda na Copa estão atrasadas em 2 anos, e não há, no município de São Paulo, nenhum incentivo para transporte sobre trilhos. Então, a política será continuar com o multimodal, incentivar e ampliar a cicloatividade, melhorar as calçadas, principalmente nos circuitos de maior uso dos pedestres, e incentivar investimentos em transporte sobre trilhos. E diminuir o monopólio que existe hoje no transporte público sobre pneus, os ônibus, as concessões de ônibus na cidade. Mais uma pergunta, então, vamos aqui sortear das que foram feitas. O candidato Ricardo Yang participando nessa primeira etapa. Candidato, o que o senhor pensa sobre as alterações de velocidade nas marginais? O senhor pretende mantê-las? É essa a questão. Eu pretendo. Essa gestão tem uma característica que eu tenho combatido muito como vereador, que são boas iniciativas com má implementação. Então, as ciclovias, são quase 400 quilômetros de ciclovias, mas mais de 2/3 delas estão precárias. A mesma coisa ocorre com a questão da velocidade. Sim, é uma medida acertada. Não é uma medida acertada para 24 horas por dia. Nas principais vias, tipo marginal, por exemplo, a velocidade poderia ser liberada a partir das 10 horas da noite até as 6 horas da manhã, sem maiores problemas. Mas por que a medida é acertada? Ela é acertada, existem vários estudos científicos sobre isso. Você aumenta o volume de carros na via, você diminui a distância de frenagem, diminui os acidentes, se numa cidade sobrecarregada como São Paulo, os acidentes nas grandes vias acabam congestionando a cidade inteira, e você consegue fazer com que o transporte dos outros modais, principalmente ciclistas, motociclistas e o transporte a pé, seja mais seguro. Qual é o problema dessa medida? É que ela foi executada sem preparar a população para isso, sem criar uma cultura junto ao motorista de redução de velocidade, explicar por quê, e por causa das armadilhas de multa. Há muitos gatinhos e armadilhas na passagem de uma via entre a outra. O motorista não é avisado sobre a redução da velocidade, então, nas alças de passagem, ele acaba saindo de 60 para 40 por hora e, na alça, ele é multado. Então, existe o interesse subreptício
de aumentar a arrecadação de multas em cima dessa política. Então, embora a política seja correta, as consequências dela estão sendo danosas. Embora estejamos, sim, numa realidade de transporte mais seguro, o paulistano está pagando muito caro por essa política. O senhor manteria ou não a velocidade? Manteria, mas eu faria um trabalho de divulgação, de publicização, tiraria os radares das alças de transição e acabaria com essas armadilhas que estão fazendo com que a gente tenha chegado a 1 bilhão de arrecadação de multas, que é um absurdo. Na sua apresentação, candidato, o senhor falou de questões amplas aí, não é, que fogem até da questão da competência da administração municipal, a questão da sustentabilidade, claro, importante numa metrópole como São Paulo, e destacou também no finalzinho a questão política, não é, da questão que abrange aí a reforma política. Nós temos, então, uma questão que é uma questão econômica, que é uma questão nacional, mas que afeta aqui também a capital. Porque a Fundação SEAD e o DIEESE têm uma pesquisa que dão dados aí de 18% de desempregados só aqui na capital, esses dados do mês de julho. Como eu disse, são problemas nacionais que afetam a capital. Na sua opinião, qual o alcance do poder municipal nessa questão? Qual seria o melhor caminho, caso eleito? Muitas dessas informações, elas desconhecem uma realidade invisível em São Paulo. Quando eu digo que São Paulo é uma cidade de abundância, é porque, quando nós vamos para a periferia, quando nós vamos para os bairros, nós vemos que aquilo que o poder público não faz, o empreendedorismo social, o empreendedorismo privado faz. Existem N movimentos na cidade de São Paulo. Agora, na confecção do nosso programa, nós contabilizamos mais de 300 iniciativas de empreendedorismo social e empreendedorismo privado acontecendo na cidade. Muitas vezes essas estatísticas não levam em conta outros tipos de emprego, outras formas de geração de renda. E o que nós temos que estimular, e por isso que nós somos radicalmente favoráveis à descentralização da gestão na cidade, nós acreditamos que cada subprefeitura é, na verdade, uma coprefeitura e deveria ser fortalecida e dada autonomia como coprefeitura. A dinâmica da cidade deveria se dar a partir dos seus territórios, incorporando essas iniciativas de empreendedorismo social e privado às iniciativas públicas, fortalecendo os conselhos participativos, fortalecendo os demais conselhos da cidade. E a administração central da prefeitura seria uma central de inteligência que faria a administração dessas informações, coligiria essas informações, como eu disse agora há pouco, é o modelo Waze de governar. O máximo de inteligência coletiva, retroalimentando o máximo de descentralização nos territórios. Com essa descentralização, a geração de empregos, o estímulo ao empreendedorismo, as soluções viriam porque já estão nos próprios territórios. Nós reforçaríamos e intensificaríamos essas políticas. A pergunta que foi feita pelo reitor aqui da Universidade de São Paulo, Marco Antônio Zago, para ser também debatida com os demais candidatos, e já tendo, então, essa visão que o senhor tem aí dessa integração, dessas modificações, como a universidade, quais as propostas da universidade que poderiam auxiliar na reorganização, então, desses pontos? Bom, essa proposta do reitor me soa como música, porque a nossa proposta de governo ela é fortemente assentada no conceito de redes. Se nós vamos ter uma administração que vai ser libertada dessa política de governança através de coalizão, porque vai reforçar e dar autonomia às subprefeituras, às coprefeituras, nós estaremos, ao mesmo tempo, necessitando de toda a inteligência de rede, de toda a tecnologia disponível para que tudo aquilo que é feito no território alimente um Big Data, um sistema de dados que possa não só identificar quais as melhores práticas, como os melhores resultados, com a maior economia no território, retroalimentando todas as outras 32 coprefeituras com as melhores práticas e com a melhor inteligência. Nós devemos desenvolver aplicativos para isso, nós devemos revolucionar a Prodan
e fazer com que toda essa inteligência de rede seja incorporada na administração pública. Para isso, nós vamos precisar de uma parceria bastante intensa da universidade. Então, quando ele disse isso, eu fiquei muito feliz, porque, certamente, no meu governo, nós vamos trabalhar em parceria intensa com a academia. Mais uma pergunta, então, das feitas aqui que nós vamos sortear, ouvindo o candidato Ricardo Yang, nesta primeira etapa aqui da jornada eleitoral. A cultura e o incentivo às artes é parte importante, candidato, no seu plano de governo? Existe algum projeto de expandir o apoio a artistas amadores e também profissionais em uma área aí que é tão difícil, tão sensível? A pergunta é excelente, porque uma resposta que se tornou um lugar comum no Brasil, toda vez que a gente tem um problema, a gente diz, falta educação no Brasil, falta educação, falta educação. Bom, aqueles que protagonizaram o Lava Jato eram extremamente bem educados, tinham formação no exterior, etc. Não falta só educação, né? Falta uma cultura de civilidade, de formação política, de consciência política, integração social, combate à desigualdade. Combate à desigualdade se faz principalmente com esporte e cultura. Em todos os pontos da cidade, onde existem iniciativas de integração da população através do esporte e através de atividades culturais, você vê as consequências da desigualdade terem muito menor influência sobre o desenvolvimento dessas pessoas. Ao contrário, a inclusão onde existe cultura e esporte é intensa. Portanto, agora há pouco eu falei sobre as iniciativas do empreendedorismo nas periferias, uma delas é na área de cultura. Agora acabamos de aprovar uma lei sobre iniciativas de cultura na periferia, porque elas são abundantes, elas são inclusivas e elas são altamente criativas. Portanto, o meu governo irá intensificar o incentivo à cultura, principalmente à cultura de periferia, que tem sido uma grande transformadora da realidade social de São Paulo. Mais um tema de ordem nacional, mas que também tem grande importância, grande relevância numa metrópole como São Paulo. O atual ministro da Saúde, Ricardo Barros, tem acenado para a adoção de medidas que tendem a diminuir a incidência de pacientes na saúde pública, aumentando o uso de planos privados. O senhor, como prefeito de uma capital como São Paulo, iria na mesma direção? Qual a sua opinião? Eu acho que essa pode ser uma solução, mas ela é muito paliativa. Nós temos uma cultura de medicina onde as pessoas se preocupam menos com a prevenção e muito mais com a profilaxia. Qualquer gripe, as pessoas vão para o hospital, para qualquer mal-estar, as pessoas vão buscar as UBSs e assim por diante. Isso se dá porque nós não temos uma cultura de saúde. E uma cultura de saúde se dá na prevenção. E essa prevenção se dá fundamentalmente através dos médicos de família. Uma experiência que já foi comprovada no mundo inteiro é que quando você tem médicos fazendo a prevenção, e o esclarecimento e a educação das famílias, você diminui as filas nos hospitais, você diminui a busca pelos postos de saúde e assim por diante. Então, no meu governo, nós vamos intensificar a medicina de saúde, nós vamos ampliar a formação do médico de família e estamos estudando a possibilidade de criar, junto com a universidade, e vocês poderiam ser grandes parceiros nisso, uma escola especializada em médicos de família, porque é essa medicina que nós precisamos desenvolver. Todo mundo sabe que saúde é um tema que está integrado à questão da sustentabilidade. Qualidade de vida e saúde estão relacionados. Você não resolve a saúde se você não resolve qualidade de vida. Não resolve a saúde se você não resolve a qualidade do ar, a qualidade do alimento, a qualidade da água, do saneamento da cidade e assim por diante. Então, a saúde tem que ser abordada de forma sistêmica, integrada e preventiva. E essas serão as nossas políticas para a saúde. Essa visão de que resolver a saúde é construir mais hospital, mais UBSs,
e equipar o nosso sistema de saúde com aparelhos sofisticados de diagnóstico é apenas uma parte do problema. E acredito hoje que é uma parte menor. Nós temos uma cultura de saúde sistêmica na cidade e prover a população com isso. Um tema correlato, candidato, e que aqui em São Paulo preocupa muito, principalmente nessa época da estação do ano que estamos, que é o inverno, é a questão das mortes de moradores de rua, não é? Foram muitas notícias recentes aí. Segundo dados da prefeitura, foram 7 mortes ocorridas até julho. Há dados também aí de pastorais. Nós temos 5 minutos só para informar até o final aqui dessa etapa. Bom, a questão é, as estatísticas gerais não envolvem apenas frio. 113 moradores de rua morreram até a metade do ano, segundo os dados das estatísticas. Como que o senhor resolveria esse problema, que tem ligação social, mas também é uma questão aí também ligada à saúde, enfim, são vários aglutinados ali nessa preocupação. Eu acho que o morador de rua, em situação de rua, é uma das questões mais tristes que a gente tem na cidade. É um drama, é uma ferida aberta que a cidade procura ignorar. O grande problema do morador em situação de rua é que, em sua maioria, são pessoas doentes, ou têm problemas de dependência química, ou têm problemas mentais. Em pesquisa recente, se levantou que a maioria, inclusive, dos moradores de rua são pessoas com problemas mentais. E nós sabemos que nós temos uma grande deficiência na cidade de São Paulo, no Brasil em geral, em relação à saúde mental. Também sabemos que o morador em situação de rua ele precisa de uma assistência individualizada. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Hoje são 16 mil moradores em situação de rua que precisam de 16 mil atendimentos. E esse atendimento não é feito em baseada, não é feita de forma generalizada, não pode ser feita de forma generalizada, por isso que o Braços Abertos fracassou e por isso que muitas outras medidas fracassam. Primeiro, não existe no orçamento de saúde uma rúbrica destinada ao cuidado dessas pessoas nessa situação. Segundo, não há relação entre saúde e assistência social que possam dar a cada morador de rua a tríplice assistência que ele precisa, que é o médico, que é o assistente social, que é o psiquiatra ou o psicólogo. O morador de rua ele tem uma dimensão de saúde, ele tem uma dimensão psiquiatra e ele tem uma dimensão de ressociabilização. E, ao não se tratar dessa questão dessa forma, e isso custa, não custa só dinheiro, custa um acolhimento da sociedade de São Paulo a esse problema, nós não vamos resolver. E aí, quando vem as situações extremas, quando vem o frio, quando vem as secas ou vêm as inundações, nós vemos as consequências de um problema que não é nem trabalhado nem prevenido. A política morador de rua merece um fundo específico e destinado ao seu atendimento, onde tem que haver uma visão transversal do problema, que envolva saúde, que envolva assistência social, que envolva a questão de ressociabilização do morador em situação de rua. Candidato, já se aproximando, então, do final dos 20 minutos aí, a pergunta da organização do debate, do evento da jornada eleitoral, que a gente deixa como última questão aqui para o senhor responder, são vários problemas, a complexidade é grande. Caso eleito, quais os principais e imediatos pontos de ação que o senhor atuaria em sua gestão e por que esses seriam os principais e imediatos? Eu atacaria imediatamente a questão da gestão da cidade de São Paulo. Ela é perdulária, ineficiente e sequestrada por interesses políticos que acabam sequestrando o próprio governo da cidade. Eu tornaria a gestão muito mais eficiente, descentralizando radicalmente, dando autonomia
para as administrações regionais, que se tornariam, as subprefeituras se tornariam coprefeituras, empoderaria os conselhos, faria eleição por lista tríplice dos coprefeitos, investiria pesadamente num sistema de inteligência que garanta eficiência, objetividade no atendimento das questões, melhores práticas, com a capacidade de retroalimentar as coprefeituras, com absoluta transparência para a população. São Paulo tem recursos financeiros, recursos de competência e recursos na sociedade civil organizada. Nós temos que reunir e articular esses recursos de forma a poder atender imediatamente as necessidades da cidade. E outro ponto, finalizando, nós precisamos garantir absoluta transparência a esses processos, reduzir o número de secretarias e despolitizar a gestão da cidade. Nós já agradecemos, então, a participação do candidato Ricardo Yang na jornada eleitoral Ideias e Propostas dos Candidatos à Prefeitura de São Paulo, ao vivo aqui do auditório do Centro de Difusão Internacional da USP, com transmissão da Rádio USP, parceria da Rádio USP e USP Debate. Candidato, muito obrigado por ter vindo, por ter participado dessa iniciativa, dessa proposta. O senhor tem aí os 2 minutos para o seu encerramento e considerações finais. Nós vivemos uma crise econômica e política no Brasil muito grave. E todos dizem e querem mudança. Nós vivemos também o desafio de um novo modelo de desenvolvimento, e a COP21 de Paris deixou isso bastante claro. E também precisamos de um novo modelo político. Desde 2010, a população do mundo inteiro tem saído às ruas dizendo que a democracia tradicional representativa não os representa. Portanto, estamos agora no momento de eleições, temos a oportunidade de fazer a mudança e todos os candidatos que estão aí, as coligações que estão aí, são, em geral, coligações tradicionais, da política tradicional, propondo soluções tradicionais. É hora de enfrentarmos e ousarmos a mudança. Eu sou candidato da mudança. A minha história de vida indica que é possível se fazer mudanças em larga escala quando nós temos a coragem de ousar, quando a gente tem a coragem de ir além daquilo que nos dizem que não pode ser ultrapassado. O desenvolvimento sustentável é um imperativo mundial. O combate à desigualdade é um imperativo mundial. Entender que o impacto da tecnologia está mudando a sociedade muda de forma exponencial, e as nossas instituições estão retrógradas e precisam ser revistas em profundidade, estão aí e é uma obviedade para todos nós. É hora de fazermos diferente, e se nós quisermos mudar, nós temos que mudar o nosso jeito de votar e escolher os nossos candidatos. E eu me coloco ao lado daqueles que querem mudar em São Paulo.